Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E ao longo da década passada, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma das maiores evoluções de um artista da música, quando cada um de seus lançamentos se tornaram verdadeiros acontecimentos. Quando o auto-intitulado Beyoncé saiu em 2013, a internet parou diante de tamanha ousadia de se lançar um disco sem qualquer marketing prévio, e isso tomou proporções tão inimagináveis que não só o conceito de álbum surpresa passou a se tornar cada vez mais comum durante um bom tempo, como até a indústria se mudou a melhores práticas de comercialização. Quando Lemonade saiu em 2016, liberado inicialmente em formato de filme, transmitido pela HBO, Beyoncé refletiu uma nítida maturidade em volta de um forte posicionamento político sobre o papel não apenas da mulher, mas como da comunidade negra, abrindo espaços da forma mais poética possível para sua vida pessoal, algo que por muitas vezes ela tentou deixar o mais longe dos holofotes possível. Muito mais do que simples álbuns, esses dois se tornaram peças fundamentais na música e na cultura pop nos anos 2010, e se na sua primeira década em carreira solo ela já havia alcançado seu lugar na indústria como uma das maiores popstars do mundo, a sua evolução artística a um ato soberano na música mundial foi acompanhado com fascínio pelo público, regado de extrema aclamação da crítica, a colocando em um nível em que qualquer passo que ela desse passaria a ser o novo normal na indústria. No nosso vídeo sobre o lançamento de Break My Soul, a gente já passou sobre todos os projetos que Beyoncé trabalhou desde o Lemonade pra cá, e como, apesar desse gap aí de 6 anos entre um álbum e outro, Parada foi a única coisa que ela não ficou. Mas após guiar a indústria a tantos novos caminhos e criar tantas atmosferas em torno da sua persona, qual seria o próximo passo de Beyoncé? Nos anos 90 ela foi estrela de uma das maiores girl bands do mundo, nos anos 2000 ela foi uma das maiores popstars do mundo, na década de 2010 ela expandiu seu reinado para além da música, para além dos hits, e agora, década de 20, chegou a hora de renascer. Como eu prometi que por essa ser a sua primeira era que a gente tá vendo nascer desde que esse canal foi criado, a gente iria acompanhar cada detalhe em torno dela. Pra cobrir o lançamento do Renaissance, a gente vai ter não apenas um, mas 2 vídeos. Nessa parte 1 a gente vai cobrir todos os detalhes em torno do lançamento, curiosidades de bastidores, easter eggs, como tá sendo o marketing, como tá sendo também a recepção dele com o público e tudo mais. No entanto, óbvio que a gente vai também ter o nosso faixa-faixa, a nossa crítica completa, porque essa na verdade é a parte mais legal, né? A parte que eu imagino que vocês mais estão esperando. Além de que eu também tenho aqui que comentar com vocês o que é que foi que eu achei, quais foram as minhas impressões, e daí a gente vai tendo aí essa troca bem legal. Podem ficar tranquilos que não vai demorar muito, vou tentar gravar aqui tudo de uma vez, mas foi aí apenas uma ideia que eu tive pra tentar deixar as coisas mais organizadas e não ficar um vídeo só muito longo e cansativo. Sem contar que se a própria era tá sendo aí dividida em 3, por que é que esse vídeo não pode ser dividido em 2, não é? Mas antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo pra não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tô no Instagram, no TikTok, no Twitter, mais pra lá do que pra cá, mas link de todas elas aí na descrição. E bom, agora sim, vamos lá! Algo que eu acho que todo mundo já deve ter percebido com a programação por trás do Renaissance é que dessa vez, Beyoncé optou pela forma mais tradicional possível de se colocar um álbum no mercado. Vamos anunciar a data, vamos lançar o primeiro single. Era pra ter um clipe também, né? Mas quem sabe até o dia em que esse vídeo sair, já não tenha saído o clipe de Break My Soul também. E por fim, vamos lançar o álbum. Algo que eu já falei por aqui é que quando o Self-Titled foi lançado em 2013, a indústria era uma, funcionava de uma certa forma e de um certo ponto de vista era até tudo meio parado, tava tudo meio monótono, né? Tudo sempre acontecia da mesma maneira. E daí pula pra hoje, né? Com a era do streaming, onde nem mesmo mais o YouTube, que também é um serviço de streaming, tem mais a mesma força que um dia ele costumou a ter. E revolucionário talvez não seja a palavra mais adequada para esse caso, mas definitivamente foi uma maneira dela nadar contra a maré. E por que eu falo isso? Porque se muitos artistas já reclamaram abertamente, né, do fluxo exaustivo que é trabalhar um repertório nos dias de hoje, tem que ter viral, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter tudo mais. Se existe alguém que pode servir como espelho e dar uma nova perspectiva de como as coisas podem ser feitas, essa pessoa é Beyoncé. E eu não tô nem aqui falando do ponto de vista de ir lá e copiar ela, sabe? Mas a forma como ela mexe com o público e educa eles a consumir as coisas toma uma proporção que até quem não é fã passa a se acostumar com as dinâmicas que ela apresenta. Ainda que às vezes nem consuma, mas você entendeu, você percebeu o que aconteceu a partir daquele momento. E bom, falando em formas tradicionais,
o que mais pode remeter a uma era pré-streaming do que um álbum vazado? Óbvio que eu sei de toda a problemática que tem de um material sair antes do previsto, do quanto isso pode afetar o desempenho dele na primeira semana de lançamento, que a própria Beyoncé falou sobre isso, né? Comentou sobre isso após o lançamento oficial do disco. Mas, cara, nada tá me tirando da cabeça que ela deu aí pelo menos uma facilitada para que a gente pudesse ter a experiência completa, vamos dizer assim. Porque vale lembrar, né, que tanto na época do Beyoncé quanto do Lemonade, as cópias físicas só foram liberadas após o lançamento digital, o que evitou, né, que os vazamentos acontecessem. Mas, de qualquer forma, esse foi o comunicado de Beyoncé da Queen Bee sobre esse tópico. Abrindo aspas, o álbum vazou e todos vocês realmente esperaram até o momento do lançamento apropriado para que pudessem apreciá-lo juntos. Eu nunca vi nada parecido. Eu não posso agradecer o suficiente por esse amor e proteção. Agradeço por chamarem a atenção de alguém que estava tentando entrar na balada mais cedo. Significa um mundo para mim. Obrigado por seu apoio inabalável. Obrigado por serem pacientes. Vamos aproveitar o nosso tempo e curtir a música. Vou continuar a dar tudo de mim e fazer o meu melhor para lhes trazer alegria. Depois de muito disse-me-disse, de muita especulação e até mesmo de reviews oficiais, né, de veículos que escutaram o disco antes do lançamento oficial, afirmando as fases que o Renaissance teria, agora a gente tem a certeza de que não será apenas uma, nem duas, mas 3 atos que a sua nova fase terá. Como já havia sido revelado pela Amazon Itália, apesar de na época pouca gente, né, ter dado credibilidade a essa informação, nos encartes dos discos físicos, Queen Bee explicou melhor toda a conceitualização desse seu novo momento. Esse projeto de 3 atos foi gravado por 3 anos durante a pandemia. Fazer esse álbum se tornou um lugar para sonhar e encontrar um escape durante um tempo assustador para o mundo. Isso me permitiu ser livre e aventureira. Minha intenção era criar um lugar seguro, um lugar sem julgamentos, um lugar para ficar livre do perfeccionismo e pensar em um lugar para gritar. Se solte e sinta a liberdade. Essa é uma linda jornada de exploração. Por enquanto, ainda não ficou totalmente claro se ela está realmente falando de 3 álbuns distintos, apesar de que é o que realmente parece ser, pois para quem achou que a possível parte 2, o possível ato 2 ou até mesmo o ato 3 seria a parte visual de tudo isso, clipes ou até mesmo um filme musical ou algo assim, isso também já foi confirmado que não irá acontecer dessa vez. Abrindo aspas, Beyoncé decidiu seguir sem visuais, dando aos fãs a oportunidade de serem ilimitados em sua jornada expansiva de audição. É uma nova chance deles serem ouvintes e não espectadores, enquanto apreciam cada preciosidade da produção. Comunicou a equipe da cantora em uma nota à imprensa. Quem aí já ouviu o disco, o que eu acredito que seja o caso de todo mundo por aqui, né? Certamente já deve ter percebido que as inspirações e as referências dela para essa obra vão além de gêneros musicais. E uma pessoa bem importante a qual ela dedicou parte dos agradecimentos do disco foi ao seu tio Johnny, descrito por ela já previamente como o homem gay mais fabuloso que ela já conheceu. Em outras ocasiões, Beyoncé já havia homenageado esse tio dela, quando, por exemplo, em 2019 ela recebeu a sua própria homenagem no GLAAD Vanguard Award. E aqui, no Renaissance, seus agradecimentos foram diretamente por ele ter sido a primeira pessoa que apresentou a ela vários dos artistas e das culturas que serviram como inspiração para o disco. Contextualizando ainda um pouco melhor essa parte, Johnny, que faleceu já há alguns anos devido a complicações com HIV, ao invés de irmão, era na verdade sobrinho da mãe dela, a mama Tina Knowles, e sempre foi uma figura muito presente na vida de todas elas, ajudando até mesmo na criação da Beyoncé e da Solange, e até mesmo criando roupas para ela na época do Destiny's Child, o que certamente foi aí a referência que ela usa para o verso "Tio Johnny fazia os meus vestidos" na faixa Hit It. E aproveitando o gancho, apesar do clima na última sexta-feira ter sido aí de celebração com a chegada do disco, alguns contratempos acabaram acontecendo e afetaram até mesmo algumas faixas após o seu lançamento. A primeira delas é justamente Hit It, onde em um dado verso Beyoncé utiliza a expressão spaz, que de maneira informal significa loucão ou algo assim, mas que, na verdade, o seu real significado é um termo que remete à perda de controle temporário e que traz aí uma conotação bem ofensiva para pessoas com deficiência como paralisia cerebral. Ou seja, acabou pegando aí um pouco mal, né? Porque, apesar de, dentro do contexto da música, ficar bem claro que a ideia dela não era fazer piada capacitista, no vocabulário inglês não é aí uma palavra, não é aí um termo legal de
se brincar ou utilizar de forma irônica. E foi quase aquele mesmo caso da época do Black Eyed Peas com Let's Get Retarded, que depois eles precisaram trocar, né, para Let's Get Started. Ou seja, o que originalmente era vamos ficar retardados, acabou virando vamos começar. E bom, uma outra música que também só quem foi aí muito rápido teve acesso à versão original, ou quem comprou a versão física, né, do CD ou do vinil, vai ter aí acesso a essas duas, foi Energy, que rendeu aí todo aquele rolê com a Kellys e que tomou aí uma proporção bem grandinha até. Resumindo bem aqui a história, Kellys ficou bem chateada por Beyoncé não ter consultado ela quanto ao uso de uma interpolação do seu grande hit Milkshake, na quinta faixa do Renaissance, e teceu aí vários comentários a ela na internet em um tom não muito amigável sobre essa situação. Pelo que a gente consegue entender, Beyoncé adquiriu as licenças do sample diretamente com os produtores da faixa, no caso Pharrell e Chad Hugo, o que seria aí mais do que o suficiente para que ela pudesse usar legalmente o trecho que ela queria sem nenhum tipo de problema. O lance é que, na verdade, o rolê era bem mais embaixo e que, pelo visto, era algo que a Kellys já estava segurando aí, ó, há um bom tempo. Após toda aí a repercussão, né, que o caso gerou, ela publicou vários vídeos no Instagram dando a entender que desde o princípio, quando Milkshake foi originalmente lançada, a participação dela como criadora da música nunca havia sido de fato reconhecida e que ela nunca havia recebido os créditos devidos para além de intérprete. E sobre a Beyoncé, a lamentação dela vinha mais por elas se conhecerem, terem amigos próximos, e ainda assim, ela só ficar sabendo que a voz dela iria aparecer no disco quando o mesmo foi lançado. Isso acabou rendendo dois efeitos, três na verdade, né? O primeiro é que, do nada, depois de quase 20 anos, a Kellys foi finalmente creditada como uma das produtoras de Milkshake, tanto que essa é uma informação que em sites como Wikipedia, por exemplo, ainda nem consta, nem foi atualizado, mas se vocês forem olhar lá no Spotify já aparece o nome dela como produtora da faixa. E dois, Beyoncé tirou essa interpolação e subiu uma nova versão de Energy, e agora não tem mais nada do que ninguém reclamar. Agora, imagina só como não foi essa ligação da Beyoncé pro Pharrell para resolver esse pepino. Até porque essa era a única música em que ele era acreditado no disco, e uma vez que a nova versão da faixa subiu, o nome dele foi retirado. Quebrando inúmeros recordes no ato do seu lançamento, incluindo o número 1 em mais de 100 países na Apple Music, além de emplacar todas as 16 faixas no top 30 do Spotify norte-americano, até aqui no Brasil, onde músicas internacionais raramente alcançam números expressivos, 8 faixas do Renaissance figuraram no top 50 nacional, com previsões iniciais apontando para mais de 300 mil cópias vendidas ao fechamento da sua primeira semana, além do número 1 quase garantido para o álbum na Billboard, o que tornará esse o seu 7º álbum a alcançar o número 1, ou seja, toda a sua discografia até o momento, a alta popularidade da música nas rádios dos Estados Unidos, somada aos streamings e às vendas, pode garantir também o número 1 no Hot 100 para Break My Soul. Lembrando que, apesar de ter alcançado o primeiro lugar não muito tempo atrás, com parcerias como Savage com a Megan Thee Stallion e Perfect com Ed Sheeran, o último single solo número 1 da Beyoncé na Billboard foi, lá atrás com Single Ladies. Já pensou você ser um artista que surgiu lá na época das vendas físicas, passou pela era digital, fez a transição perfeita para a era dos streamings, a ponto de continuar soando fresh e relevante o suficiente para chegar ao número 1 sem sequer precisar lançar um clipe? Eu nem consigo pensar em uma outra pessoa com essa mesma magnitude de poder. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essa introdução à era Renaissance e podem aguardar que a parte 2 não vai demorar muito não, tá? Mas não vai esquecer de nesse daqui, deixar o like, aproveitar para se inscrever aí no canal se ainda não for inscrito, compartilhar aí com o pessoal, aquele esqueminha para ser um sucesso, beleza? Por hora é isso e vamos nessa!